O Direto ao Ponto, com a participação do promotor de justiça, Dr. Sérgio Diefenbach, para falar sobre a importância da transformação ou das transformações que o nosso Vale tem passado aí em relação ao turismo, à economia, depois de tudo que vivenciamos por aqui, a autoestima do Vale, né, como está ou como pode melhorar, né, em função da ponte, inauguração do Cristo e outras tantas demandas que a gente tem, sem, né, deixar de lado, sem esquecer outras demandas necessárias ainda, que são as casas. Enfim, são muitos assuntos. É uma região que realmente tem muitas demandas. Bom dia. Bom dia, Nicolas, bom dia, Rita. Bom dia. Quando tu começasse a introduzir o tema, eu fiquei pensando, mas que vale que é profícuo para jornalistas, né? Porque não tem dia calmo, né? Estamos sempre em ebulição, ainda bem que muitas delas positivas, sim, né? Sim, então, o Vale, nesse momento, segue em ebulição, assim, por conta da tão esperada reabertura da ponte, pela inauguração do Cristo, pelas expectativas de recirculação entre as comunidades. E tudo que isto traz, né? Traz um retorno econômico de regularização de tráfego de materiais e produção e tudo mais. O Cristo, ele mexe muito com o aspecto mais emblemático, turístico, que é algo que não era tão forte aqui no Vale do Taquari, embora sempre foi um vale muito abençoado, mas isso traz também uma mudança de autoestima, uma mudança de percepção das pessoas, traz necessidades diferentes, traz a importância de talvez termos novos cursos técnicos ou superiores na área de turismo, na área de gastronomia, na área de hotelaria. E o Vale do Taquari sempre foi muito forte nesse ponto em criar e diversificar. E na verdade, se nós formos olhar para vários lugares do mundo, sempre onde houver diversidade de matriz econômica, ou seja, opções diferentes de geração de economia, isso traz uma sociedade mais equilibrada. Por outro lado, eu não posso deixar de fazer e de lembrar a nós todos que nós seguimos também em ebulição no trato da recuperação das pessoas e das estruturas do Vale do Taquari. E nós temos muitas dívidas ainda, muitas dívidas por fazer, muito dever de casa por fazer. Eu ainda ontem terminei 4 audiências longas, uma com o município de Arroio do Meio, outra com o município de Roca Salles, com o município de Mussum e com o município de Cruzeiro do Sul, verificando os projetos habitacionais de cada município. E há muito por fazer. Nós precisamos dizer isso. Há dívidas dos municípios, do Estado e da União a respeito destes episódios. Os processos estão andando, mas às vezes dando passos atrás, há muita indefinição, há necessidade de investimento em profissionais que atuem nessas áreas. Eu me preocupo um pouco com isso o Vale não pode deixar de olhar para essas questões. Até comentava esta semana que nós temos que comemorar a ponte, mas não podemos esquecer que a ponte caiu. E a ponte caiu porque estamos no mapa dos desastres. E estar no mapa dos desastres nos implica atenção permanente. Nós temos um vale rico decorrente de um rio, e o rio causou danos, mas o rio precisa proteção. E nós não vamos conseguir ter muito destaque turístico se não tivermos equilíbrio no trato ecológico, no trato do meio ambiente geral, do convívio entre o homem e a natureza, do convívio entre o urbano e o rural, do convívio entre o rio e as suas pessoas. E entre o rio e as suas pessoas, nós temos áreas de preservação, temos matas ciliares para recompor. E isso é que traz um vale a ser atrativo, e não somente as obras que nós construirmos aqui. É construirmos grandes obras, mas convivermos com sustentabilidade ao entorno dessas obras. Nesta mesma linha, amanhã teremos audiência pública em Cruzeiro do Sul, onde há um belíssimo movimento do município e do estado do Rio Grande do Sul, e mais adiante do governo federal, também na realocação das pessoas, todas atingidas, talvez um dos municípios mais atingidos, mas ainda há muitas pessoas sofrendo. Então é sempre um período que nós temos que ter aquela cautela. Comemoramos o que estamos reconstruindo, como estamos fazendo novo, mas sem descuidar com a dor das pessoas. Há muita gente ainda vivendo em casas temporárias, muitas pessoas indefinidas, muito risco pela frente. Os nossos planos de contingência estão em construção,
não estão construídos, e vejam bem, é dever de nós todos sairmos do verbo do gerúndio. Eu tenho falado muito isso nas reuniões e nas audiências que faço. Nós temos que fazer força para sair do gerúndio. O que é o gerúndio? Estamos fazendo, estamos planejando. Nós temos que sair para o fiz, faço e farei. Porque o gerúndio já está ficando longo demais em alguns aspectos. Então, os nossos planos de contingência, os nossos planos de alerta, eles precisam estar muito claros por todos, né? E por vocês, por nós, pelas escolas, são deveres de casa para nós termos uma sociedade que vai chegar no equilíbrio. E aí sim comemorar a prosperidade econômica, a sustentabilidade, o equilíbrio e a atenção às pessoas. Promotor, eu sei que a pauta não é economia, mas ela pode ficar como um pano de fundo para um comentário. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas fez uma análise detalhada, pela primeira vez, segmentando por regiões, e começou pela região sul, de 2021 a 2024. A média em Santa Catarina foi 2,5%. Foi o único dos 3 estados do sul que subiu acima da média nacional. O Rio Grande do Sul subiu 1,5%. Mas tem um ponto fora da curva nesses anos todos. 2024, o ano da enchente, o Rio Grande do Sul cresceu 4,2%. Em grande parte por conta da agricultura, que teve um bom desempenho, boa parte da colheita já tinha sido feita até a enchente do mês de maio. Mas dentro dos diagnósticos que foram feitos, me chamou a atenção o seguinte: no PIB catarinense, eles sofrem menos com eventos climáticos. Já o Rio Grande do Sul ele é mais dependente da agricultura, que é mais suscetível a eventos climáticos, e aí eu chego aqui no Vale do Taquari. Nós somos uma região profundamente sensível aos eventos e às mudanças climáticas. E isso tu colocaste muito bem, porque nós precisamos olhar para frente com muita prevenção. As mudanças climáticas que estão se anunciando, que já estão se operando, para uma economia que depende do clima, que depende disso para a agricultura, que depende disso para a pecuária, que depende para a produção primária, ela pode ser catastrófica. Se nós seguirmos com o aumento de temperatura global, nós teremos inúmeras alterações na produção agrícola. Nós teremos dificuldades de toda a ordem e sim, no momento que somos mais frágeis e dependentes, nós seremos os que sofreremos primeiro. Isso é dito, Nicolas, há mais de 20 anos pelo mundo e pelos cientistas do mundo inteiro, que as mudanças climáticas causadas e produzidas de forma desorganizada por alguns mais do que os outros, mas por todos, elas terminam atingindo mais zonas mais frágeis. E que tipo de fragilidade? Não é porque é mais pobre, porque é menos culta, é porque depende de uma economia que é diretamente atacada pela situação do clima. E isso tem que acender todos os alertas dentro do Rio Grande do Sul. É por isso que dentro do Ministério Público, na nossa estreita faixa de atuação, nós estamos tentando chamar ao máximo a atenção que nós precisamos, por exemplo, no nosso Vale do Taquari, que quer ser orgulhoso das nossas façanhas, nós precisamos de um plano de ação climática. Nós não temos um plano de ação climática. Ainda não é um assunto que sentou à mesa dos executivos. É um assunto que está recém entrando na própria imprensa, que está entrando no debate. Ela já estava na academia, ele passa agora para o mundo da realidade e tem que entrar para o mundo do executivo. Nós temos que pensar muito sobre plano de ação climática, não com a ideia de resolver o mundo, mas de mitigar os efeitos do que o mundo está fazendo e que vai repercutir sobre nós. E aí há um sem número de medidas que nós podemos debater em conjunto, como o Vale do Taquari, para ser um vale, volto a dizer, equilibrado. Tá certo. Muito obrigada. Voltaremos a falar muitas vezes ainda sobre esse assunto, né? Esperamos que sempre com novidades e melhorias aí para a nossa região. Muito obrigada, Dr. Sérgio Diffenbach. Um abraço.